Bom, irmãos, conforme foi anunciado, né, para o culto de hoje, que é o culto da família, era através de uma conversa, né? Eu, como pastor, eu fui questionado por que o Senhor, o próprio Senhor Jesus Cristo, do seu próprio punho, ele não deixou nada escrito, né? E já que Maomé, ele foi recitado para ele, né? Tanto é que ao Corão tem esse significado de recitar, foi recitado para Maomé, né? A doutrina que hoje é adotada aí pelo islamismo, né? E com o cristianismo não aconteceu a mesma coisa, né? O mentor do cristianismo, conforme eles gostam de dizer, que é Jesus Cristo, o próprio Senhor Jesus, não deixou assim nada escrito, né? Não existe nenhuma relíquia, apesar que lá na Idade Média era muito comum os católicos adotarem algum material e colocar aquilo como relíquia, e acreditando que aquilo emanava algum tipo de poder. Mas a verdade é que Jesus Cristo, o Senhor Jesus Cristo, ele não deixou nada escrito, né? E os próprios evangelhos, eles foram escritos depois que o Senhor Jesus Cristo já havia subido aos céus, né? Então, numa conversa, teve uma pessoa que ela questionou sobre isso daí. Ele chegou a dizer que não dá muito crédito na Bíblia, porque não foi o próprio Jesus que escreveu a Bíblia. A Bíblia foi escrita por outras pessoas alguns anos depois. E isso daí eu fiquei pensando, né, sobre isso, é da onde eu achei melhor observar um pouco, né, na palavra de Deus sobre essa questão, porque que Cristo não deixou sua doutrina redigida, né, por escrito, para os seus discípulos, né? E os seus discípulos estão lendo ali aquela doutrina já prontinha como uma receita de bolo e ter passado essa doutrina para a igreja, né? Muitos podem até julgar que seria até mais fácil, né? Vinha ali uma determinada série de regras, como que o seu cabelo deve ser, ou como que será a sua vestimenta, né? Se você deve usar saia, ou se você deve usar calça, tudo escrito ali como uma receita de bolo, né? Se deve guardar o domingo, ou se deve guardar o sábado, mas o fato é que o Senhor Jesus Cristo, ele não deixou nada escrito. Na época de Jesus Cristo, estou dando um probleminha aqui. Então, na época de Jesus Cristo, para escrever assim um livro não era algo assim muito fácil, sabe? Custava, era caro. O material que eles utilizavam nos tempos de Jesus, eles utilizavam o papiro, predominava o papiro, porque o papiro ele é uma planta, até hoje é muito utilizado o papiro em jardins, tem alguma praça que eu vejo papiro. Esse papiro, eles aproveitavam o caule, né, processavam, trabalhavam esse papiro para servir como folha, né, para escrever as cartas, né, as epístolas. E esse papiro não era barato. Um rolo aí de papiro de 20 folhas, por exemplo, custava em torno de 4 dracmas. Tinha época que era mais caro e tinha época que era mais barato, né? Um dracma era um dia de serviço. Então, para você conseguir 20 folhas, necessário a pessoa trabalhar, era o salário, né? De 4 dias para conseguir 20 folhas. Não era algo muito simples. Depois, com o tempo, teve uma questão de ordem econômica, onde Roma ele teve problemas para importar o papiro.
Então, foi quando eles adotaram o pergaminho. O pergaminho era usado de pele, era pele de cordeiro, né? Era pele de animais, né? Era o couro, na verdade, desses animais, né? Esse pergaminho, o nome vem até de Pérgamo, porque Pérgamo tinha uma biblioteca muito grande, mais de 2.000 livros nessa biblioteca, né? E essas folhas de couro de animais receberam o nome de pergaminho, né? E esses pergaminhos também eles não eram baratos, tá? No caso, um pequeno rolo de pergaminho era em torno aí de 10 denários. Denários é uma moeda romana. Em torno de 10 denários e vamos colocar aí 20 dracmas, que era uma moeda grega. Por que é interessante colocar isso? Seria 20 dias, né, de trabalho, né, de jornada de um trabalhador. Tá certo? Então, para conseguir um pequeno rolo desse pergaminho, não ficava barato. Tá? Então, para o Senhor Jesus Cristo estar redigindo, né, ali os textos, né, as tuas pregações ali no monte, onde normalmente o Senhor Jesus Cristo levava a mensagem, nos pontos mais altos, né, nas regiões onde existia ali um determinado monte, onde facilitava a comunicação, levar esse material para algum copista estar ali copiando, teria as suas dificuldades. Tá? Mas será que o motivo foi esse? Será que foi um motivo pragmático? Né? O fato da palavra de Deus não ter sido escrita pelo próprio Senhor Jesus Cristo? Né? Então, e outra coisa também que é interessante colocar, além de você ter as folhas, a produção deste documento, a produção desta carta, não é algo muito simples, tá certo? Isso daí carecia de copistas, eram pessoas profissionais, né? Eles trabalhavam, cobravam um determinado valor, tá? Não era qualquer cidade que tinha muitos copistas disponíveis, né, para estar ali executando, né, essa tarefa de estar escrevendo, de estar redigindo, que no caso uma pregação, né? Então ele tinha todo esse material, esse copista, e normalmente eles que tinham acesso às canetas, né, acesso às tintas, e uma caneta, eu procurei pesquisar, uma caneta custaria 4 dracmas. A pessoa tinha que trabalhar 4 dias para comprar uma caneta, né? E no caso um tubo de couro, né? Existiam alguns tubos de couro também que eles usavam para armazenar esses pergaminhos. Eles faziam um rolo e armazenavam. Isso daí custava 40 denários também, esse tubo, né? Então, deixa eu abaixar o volume aqui não era uma tarefa muito simples. Alguém está ali acompanhando uma pregação, né? E está redigindo. Eu acho interessante passar também por questão de curiosidade, como que esses copistas executavam aquele trabalho. Porque não é uma tarefa simples você pegar um pergaminho, né, através de uma caneta, que era algo parecido com isso daqui, né, onde você colocava, ela embebia de tinta, onde você escrevia naquele pergaminho. Existia toda uma norma para escrever, você não podia deixar pontos órfãos, né? Porque eles tinham um cuidado muito grande com esses documentos. Esse rolo, ele era, sabe, existia ali um selo de cera mesmo, que era colocado para garantir que ninguém violou aquela correspondência, né? E não era comum eles deixar espaço entre as linhas, porque alguém poderia acrescentar algo ali. Então eles tinham um cuidado muito grande, né, com aquilo que era escrito, para evitar qualquer tipo de adulteração, né, de violação. Então, o que eu acho interessante é a forma que eles faziam, eles escreviam. Tá?
eu achei interessante o seguinte, que primeiro, antes deles escrever direto no pergaminho ou no papiro, né, eles usavam de taboleta. Taboleta são pequenos cadernos que eles faziam, que os copistas faziam. É algo parecido com isso daqui, ó. Tá? Era algo parecido com isso aqui que eu peguei como exemplo. Então, era um tabuleiro. Eles iam... Aqui, eles colocaram cera. Tá certo? Isso aqui era feito de cera. E tinham várias páginas. E nessas ceras, eles utilizavam de uma ponta, tá certo? Que seria uma caneta, onde eles escreviam através de símbolos, de códigos. Eles faziam códigos para poder, sem precisar interromper o orador, eles conseguiam acompanhar, né, a velocidade da fala através de verdadeira taquigrafia, né? A maneira que eles usavam, através de símbolos, eles iam escrevendo. Se eles errassem alguma coisa, como era cera, eles apagavam aquela parte, né? Porque era cera, é fácil de apagar, escrevia novamente por cima, e aquilo passava pelo orador, né? A pessoa que contratou o serviço, e ele dava uma lida, via se era aquilo mesmo, né? Se fosse, esse copista levava, né? E uma folha levava em torno de 7 horas para ficar pronto, porque tinha um processo de secagem, né, da tinta. Então não era algo assim muito simples de ser feito, né? E então o apóstolo Paulo ele usava de copistas, né, as cartas dele. Tanto é que era comum também a pessoa que contratava o serviço, ele assinava no final, né? Que era uma prova, que era um registro, que era a letra dele, comprovando que o autor daquela carta era ele. Eu acho que é até interessante a gente abrir as nossas Bíblias em 2 Timóteo 3,17. Deixa eu ver, 2 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 17. Isso, exatamente. 2 Tessalonicenses 3,17. A saudação da minha própria mão, de mim, Paulo, que é o sinal em todas as epístolas. Assim escrevo. Então, o apóstolo Paulo, para garantir que aquela epístola era dele, ele deixava ali o seu registro. Documentos históricos comprovam isso daí, que o apóstolo Paulo disse. Era muito comum isso daí. E também em Gálatas, no capítulo 6, versículo 11... Gálatas, capítulo 6, versículo 11. Olha só. Vede com que grandes letras vos escrevi por minha mão. Né? Então, o apóstolo Paulo chegou lá no final da epístola, ele assinou com, no caso, com as letras grandes, tá certo? Existe estudiosos, né, que eles acreditam o seguinte: eles acreditam que, pelo fato do apóstolo Paulo, tudo indica, né, pela própria palavra de Deus, que o apóstolo Paulo tinha problema na vista, né? Então eles acreditam que o apóstolo Paulo escrevia, né, grande, com as letras garrafais, vamos dizer assim, pelo fato da deficiência visual que ele tinha. Mas também, tá, há casos que eles escreviam, pode ser para não deixar linhas órfãs, né? Ele assinava, ele ocupava todo o espaço, exatamente para evitar algum tipo de mudança no texto, né? Então,
irmãos? Ou seja, não era coisa barata, tá certo? Você poder estar escrevendo, andando, registrando tudo por escrito, todos os acontecimentos, né? Eu pesquisando, por essa pesquisa, eu observei o seguinte, que 100 linhas podia custar 28 dracmas. Um livro inteiro, ele saía em torno de 3.400 denários, que é a moeda romana, tá? Então, olha só, 3.400 denários, tá certo? Que é o preço que... Não, 300 denários era o salário de um ano de um soldado romano, tá certo? Então, um soldado romano, em um ano, ele ganhava 300 denários. E para você escrever um livro, ficava em 3.400 denários. Então, era algo que não era barato, tá certo? Então, mas será este o motivo, né? Que o Senhor Jesus Cristo, esse foi o motivo? Será que foi um motivo de ordem aí prático ou financeiro, tá? Que não foi registrado? Pelo que nós conhecemos, né, irmãos? O nosso Deus é claro que não. Isso daí não seria um problema. Não, porque vamos facilitar. Isso não é assim. As coisas do Senhor, elas não são assim. É mesmo porque o Senhor Jesus tinha muitos seguidores, né? O Senhor, ele levantou os 12 apóstolos e nós sabemos que tinha muitos discípulos. Por que eu sei que ele tinha muitos discípulos? Porque o Senhor Jesus, ele mandou 70 discípulos ir de 2 a 2, né? Nas aldeias, para anunciar o Evangelho. Então, ele ali tinha 70 e provavelmente tinha muito mais discípulos, né? E ali tinha discípulos, todos tinham discípulos ricos também, tá? Tinha discípulos que tinham condição financeira alta, tá? Poderia muito bem financiar, vamos dizer assim, né? O registro dos ditos do Senhor Jesus Cristo, tá certo? Mateus, no capítulo 27, versículo 57, é bom ler, né? Porque a palavra de Deus, ela tem que estar comprovando aquilo que nós estamos dizendo aqui. Mateus 27, capítulo 27, versículo 57. Mateus 27, 57. Olha só. Olha só. E vinda já à tarde, chegou um homem rico de Arimateia por nome José, que também era discípulo de Jesus, né? Então, chegou um homem rico de Arimateia. Então, isso é só um exemplo. Então, José de Arimateia é o mesmo que conseguiu emprestar ali um túmulo, né, para o sepultamento. É o mesmo José de Arimateia. Esse José de Arimateia, ele era um discípulo, né, de Jesus Cristo. E nós sabemos, irmãos, que o discípulo eram pessoas até hoje. O discípulo de Jesus é aquele que conhece a doutrina de Cristo, né? É aquele que passou por um discipulado, né? O discípulo é aquele que estava mais próximo do Senhor, é aquele que ouviam as parábolas e, além de ouvir as parábolas, procuravam o entendimento daquelas parábolas. Eles aproximavam mais do Senhor e pediam, inclusive, que o Senhor Jesus explicar a parábola. Então, os discípulos eram pessoas muito próximas ali do Senhor Jesus Cristo. E estava ali José de Arimateia, que com certeza, se precisasse de um copista ou alguém assim, ia ser levantado, né? E o próprio nosso Deus maravilhoso, ele providencia tudo aquilo para a nossa suficiência, tá certo? Então, teve um momento que o Senhor Jesus, né, com seus apóstolos, ele foi preciso de pagar um imposto, tá certo? Foi cobrado imposto. E esse imposto foi pago. Teve a provisão, mesmo que veio de uma forma milagrosa. Mas o fato é que o que eles precisaram ali no momento, né, foi providenciado, tá certo? Então,
Então, por que então? Por que será que, sabe, irmãos, Jesus Cristo, ele não deixou nada escrito, né? Então, fica aí esta questão. Bom, irmãos, a palavra do nosso Deus, a palavra do Senhor Jesus Cristo, tá? ela vem de três formas, tá? Sobre a nossa vida. Ela vem da forma escrita, né? No caso, uma palavra de uma forma geral. Ela pode vir de uma forma escrita, tá certo? Olha, os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos, né? Segundo Moisés, os 10 mandamentos, eles foram escritos pela própria mão de Deus, né? O que ele chama do dedo de Deus, tá certo? Que escreveu esses 10 mandamentos. Ou seja, não como Jesus Cristo fez, mas Jeová, ele fez de forma diferente. O que ele fez? Moisés, lá no Monte Sinai, né, ele esteve em contato ali, né, com Jeová, com o anjo na sarça, tá certo? O que aconteceu ali? Ele recebeu diretamente, né, esses mandamentos, e foi, inclusive, lá nas tábuas de pedra, foram escritas pela própria mão, pelo dedo de Deus. É o que está lá em Deuteronômio 9:10. Vamos ler, né? Deuteronômio 9:10. Se der para colocar aí, eu acho que é um texto muito importante para estarmos aí lendo. Deuteronômio capítulo 9, versículo 10. Ó, e o Senhor, esse Senhor com letras em maiúsculo, né? As letras estão em maiúsculas, toda a palavra, isso daí foi traduzido de Jeová, tá? Então, ó, e o Senhor me deu as tábuas de pedra escritas com o dedo de Deus, e nelas estava escrito conforme a todas aquelas palavras que o Senhor tinha falado convosco no monte, do meio do fogo, no dia da Assembleia. Então, veja bem, no 11 continua dizendo, sucedeu, pois, que ao fim dos 40 dias e 40 noites, o Senhor me deu as 2 tábuas de pedra, as tábuas da aliança. Então, olha só, né? Que cena, né? Não deve ter ali acontecido. Moisés, ele viu ali as letras aparecendo, né? Sendo escrito sendo registrada naquelas tábuas de pedra, né? Então, o valor que não tinham essas tábuas de pedra foram escritas, né, pelo próprio Jeová, tá? Então, essa palavra ela veio de uma forma escrita, né? Mas é aquilo que eu estou dizendo. Jesus Cristo, ele não escreveu nada, tá certo? Então, a palavra do Senhor Jesus Cristo, ela veio no início que através de pregação, tá certo? Então, a palavra era pregada principalmente pelos apóstolos. Os apóstolos presidiam ali aquelas reuniões, inclusive Pedro, né, ele se levantou mesmo como o apóstolo dos judeus, né? O apóstolo Paulo como o apóstolo dos gentios. Quer dizer, eles tinham aquela liderança e a palavra ela era pregada, tá certo? Então Pedro, ele era através, tanto é que em Romanos 10:17 fala o quê? Que a fé, ela vem pelo ouvir a palavra de Deus, né? E como se vai crer se não há quem pregue, né? Bendito aqueles que levam o evangelho da paz. Então, isso daí mostra que eles pregavam lá na palavra, né? Eles levavam, eles não escreveram nada. Depois de um certo tempo que eles começaram a registrar, né?
começaram a registrar onde eles fizeram os evangelhos, os 4 evangelhos, tá certo? Que é considerado como existe um paralelismo nesses evangelhos, tá certo? Foram escritos. Então, irmãos, mas só que para eles chegar a escrever, né, e chegar a pregar, acontece a terceira maneira de levar a mensagem, que esta é a maneira que Jesus Cristo, né, ansiava que eles levassem. O desejo do Senhor Jesus Cristo era o quê? O Senhor Jesus, irmãos, ele não permitiu que nada fosse escrito. Tá? Não apareceu, eles não escreveram nada durante os 3 anos de ministério do Senhor Jesus aqui na Terra. Né? Por que eu sei disso? Porque o Senhor Jesus ele falou o seguinte: olha, virá o Consolador. O Espírito fará vocês lembrar de todas as coisas. Então, na verdade, o Senhor Jesus, o que ele queria? Ele queria que quem que ia influenciar eles? Não eram as pregações do Senhor ali naquele momento que ia influenciá-los. O que veio a influenciá-los, é o que Jesus falou: virá o Consolador. Esse fará vocês lembrar de todas as coisas que eu vos tenho dito. Então, Jesus já deixou claro o seguinte: olha, agora não é o momento de você escrever nada, porque vocês não estão preparados para escrever nada. Né? Tanto é que Pedro tem uma passagem na palavra que deixa claro o quê? Que Pedro ele não era convertido, né, a ponto de anunciar a palavra. Né? Ele não era convertido. Está no livro, deixa eu ver se eu localizo, irmãos. Eu não sei se o pastor Hélio pode me ajudar. Eu acho que é Lucas 22, 31. Lucas 22, 31 e 32. Vamos ver. Lucas, no capítulo 22, vamos ler o versículo 31. Olha só. Olha só. Disse também o Senhor: Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para vos ir andar como trigo. Mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça, e tu, quando te converteres, confirma teus irmãos. Né? Aí já está lá em Lucas 22. Então, faltava algo ainda para Pedro. Pedro e nenhum dos seus apóstolos e discípulos, né, apóstolos e discípulos do Senhor Jesus, não tinha preparação nenhuma para escrever nada. Se eles fossem anotar alguma coisa ali, eles iam cometer erros. Né? Então, irmãos, Jesus, ele... Sim. Exatamente. Sabe, irmãos? Então, necessário foi que ele fosse até Jerusalém para que eles fossem revestidos de poder. É isso que o Senhor Jesus Cristo disse. Tá? Então, eles pegaram o Evangelho, né, depois que eles receberam o Espírito Santo. Tá certo? Então, o próprio Senhor disse que o Espírito Santo ia fazer com que eles lembrassem, né, de todas as coisas. Vamos lá, João 14, 26. Eu acredito que, se der para colocar aí, João 14, 26. Que nos deixa bem claro esta passagem. Olha só. Mas aquele Consolador,
o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Né, irmãos? Então, o Senhor Jesus, ele não recomendou. Eu conjecturando aqui, eu imagino que o Senhor até falou para eles, olha, vocês... O Senhor falou isso, venha e veja. Quando ele chamou os seus discípulos, ele dizia assim, ó, venha e veja. Né? Então, creio eu que o Senhor até falou assim, ó, não anotem nada. Venha e veja. Por quê? Virá o Espírito Santo, e esse fará vocês lembrar de todas as coisas. Né? Porque Jesus não queria. O Senhor Jesus, se ele tivesse feito, né, conforme eu, no começo, eu estava dizendo, né, que se o Senhor Jesus Cristo tivesse escrito tudo conforme uma forminha, né, uma receita de bolo, né, o que ia acontecer? Jesus ia trazer mais uma religião aqui para a Terra. Tá certo? Com algumas normas, sabe? E as pessoas acreditando que pelo fato delas agirem de uma forma disciplinada, elas, com seu esforço próprio, estarão dignos de serem salvas, né? Então, o Senhor Jesus, ele não veio trazer aqui uma religião, né? Então, Jesus, ele veio trazer a verdade. Jesus veio trazer o que? Um relacionamento do homem para com Deus, né? Então, Jesus Cristo não é uma religião de um povo ou a religião de um país, né? Jesus Cristo, se eu posso chamar de religião, ele é a religião do homem, né? Independente de raça, de cor, sabe, independente de nação, de tudo isso daí, Jesus Cristo, ele não se envolve com a cultura, né, dos locais, mas sim ele veio trazer o quê? Uma mudança do homem. Ele veio fazer do homem uma nova criatura. Ele veio fazer daquele homem carnal, né, vendido pelas concupiscências do engano, conforme fala a Bíblia, ele veio fazer desse mesmo homem carnal que se vende, que se corrompe, né, pecador. Ele veio fazer desse homem um cidadão celestial, né? Ele veio fazer desse carnal um espiritual, né? Conforme diz a palavra, que é criado em verdadeira justiça e santidade. Então, Jesus Cristo, o propósito dele foi este. Então, ele veio o quê? Então Jesus, ele não trouxe nada escrito. E o que eu quero colocar também aqui, irmãos, então, a palavra, nós ouvimos a palavra, tá certo? Então, a palavra, ela é pregada, então nós ouvimos a palavra, né? Depois que nós ouvimos a palavra, nós passamos a viver a palavra. Então, necessário foi não apenas que os seus apóstolos ouvissem a palavra, tá? Para que eles pudessem escrever algo, necessário seria eles viver a palavra de Deus, né? Eles experimentaram a palavra, tá? E escrever aquilo que eles, não aquilo que Jesus mandou eles escrever, mas sim aquilo que eles viveram, né, através da palavra, dando um aval, dando um testemunho, né, de aquilo que ele está escrevendo é algo real, é algo prático, não é uma filosofia. É conforme o apóstolo Paulo dizia, né, que é uma manifestação de vida e poder. Então, para que Jesus não escreveu, não deixou nada escrito, porque ele necessário seria que aquele que cresce nele, né, fosse obediente a tudo aquilo que ele disse, né? O Espírito Santo ia fazer com que lembrasse todas as coisas e ele pudesse receber do Espírito Santo e passar a colocar em prática, né, aquela transformação no coração. Então, aí sim, eles tiveram condições de escrever não apenas os evangelhos, como também as epístolas, né?
Porque Jesus Cristo, ele é a própria palavra, né? Isso daí eu acho que é interessante a gente verificar lá em 1 João, esse versículo. Este versículo é maravilhoso. 1 João, no capítulo 1, versículo 1. Né? Então, quando fala em palavras, fala de algo vivo. Né? O que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que temos contemplado, e as nossas mãos tocaram a palavra da vida. Né? Então, porque a palavra, irmãos, ela é o que? A palavra da vida, é a palavra, é próprio Senhor Jesus Cristo, né? Que é uma palavra que dá vida e que transforma e que muda, né, o caráter do homem. Né? Porque a vida foi manifesta. Eu ia ler o outro, a continuação lá. Pode deixar que eu leia aqui. O 2 também fala. Porque a vida foi manifestada, e nós a vimos e testificamos dela, e vos anunciamos a vida eterna, que estava com o Pai e nos foi manifestada. O que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos, para que também tenhais comunhão conosco. E a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho, Jesus Cristo. Essas coisas vos escrevemos para que o vosso gozo se cumpra. Então, irmãos, quando você lê a palavra de Deus, João escreveu isso daí, o que você percebe? Você percebe que isso daí é uma experiência que João teve, sabe? Se o Senhor Jesus ditasse para ele escrever isso daí, ele não ia escrever dessa forma, sabe? Ele não ia. Então, irmãos, você nota que aquilo, o testemunho dos apóstolos do Senhor Jesus Cristo, né, e a todos aqueles que participaram, que escreveram, você nota que isso aí é algo que eles tiraram de dentro deles, né, que eles vivem isto daí. Né? Então, por que o Senhor Jesus Cristo ele não escreveu nada? Porque necessário era, tá? Que a palavra dele, conforme nós lemos aqui, algo vivo, transformasse a vida dos seus apóstolos. Aí sim, eles iam escrever, né, como testemunho vivo daquilo que Jesus Cristo faz, né, na nossa vida. Né? Então, o que acontece? Quando você lê lá em Romanos 8:14, que diz o seguinte, acho que vamos ler Romanos 8:14. Olha só. Necessário foi o quê? Os apóstolos, né? Tá. Olha só. Porque todos os que são guiados, quem escreveu isso daí, irmãos, foi o apóstolo Paulo. Tá? Então nós começamos a perceber como que a palavra ela é viva. Né? Olha o que o apóstolo Paulo escreveu. Porque todos os que somos guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Porque não recebeste o espírito de escravidão, para outra vez estares em temor, mas recebeste o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos Abba Pai. Então, irmãos, olha o que o apóstolo escreveu. Nós temos que entender a profundidade disso daí. Porque todos os que somos guiados pelo Espírito, esses são filhos de Deus. Então, o apóstolo Paulo ele escreveu isso daí. Por quê? Porque o apóstolo Paulo ele era guiado pelo Espírito Santo. O apóstolo Paulo ele sabia que ele se tornou um filho de Deus. Né?
por adoção de Jesus Cristo, que tinha toda a liberdade de clamar Abba Pai. Tá certo? Então, o que acontece? Isso que foi escrito é experiência de vida. Tá? É o poder de Deus colocado em prática e escrito. Né? Então, necessário foi o quê? Surgirem pessoas que a palavra fez vida neles, né? Que eles se tornaram semelhantes a Cristo. Né? Eles se tornaram semelhantes a Cristo. A partir do momento que eles ficaram semelhantes a Cristo, eles escreveram algo. Então levou um tempo, né? Levou um certo tempo para escrever, tá certo? Então, irmãos, isto é maravilhoso. Então isso daí nos dá toda essa garantia. Se aconteceu com o apóstolo Paulo, vai acontecer comigo, vai acontecer com você. Né? Se surtiu efeito na vida de Pedro, né? Que Pedro dizia assim, seja santo porque eu sou santo, né? O apóstolo Paulo, o apóstolo Paulo, né? O que o apóstolo Paulo chegou a dizer? Ele chegou a dizer o seguinte, não eu mais vivo, mas Cristo vive em mim. Né? Quer dizer, o que o apóstolo Paulo estava escrevendo é como se o próprio Senhor Jesus Cristo estivesse escrevendo. Mas só que a importância do apóstolo Paulo ter escrito foi maior, porque o apóstolo Paulo era um pecador terrível. Ele até se considerava o maior de todos. Porque ele se considerava que ele realmente era um homem terrível. Né? Então, surtiu um efeito. Olha só, aquele homem que era terrível, o apóstolo Paulo, pecador, né? Olha o que ele escreveu. Já estou crucificado com Cristo, porém não eu mais vivo, mas Cristo vive em mim. Né? E a vida que agora levo na carne, né? Levo, né? Pelo Filho de Deus. Então, irmãos, está aí, ó. Está em Gálatas, né? Acho que é Gálatas 4, 24. Se não for aí, tá por aí. Não é. Ou 6, 24. Será que é Gálatas 6, 24? Deixa eu ver aqui que eu tenho marcadinho na minha Bíblia. Gálatas, vamos lá, 2, né? Isso, Gálatas 2:20. Já estou crucificado com Cristo. E vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Né, irmãos? Olha só, então o apóstolo Paulo, né? A autoridade que ele teve para escrever os textos. Tá certo? Aquele que era terrível, que era pecador, né? Que estava desprovido sem salvação, né? O que aconteceu com o apóstolo Paulo? Tá? Quando ele teve um encontro com Jesus Cristo. Ele foi transformado. Né? Então, ele escreveu. Quem que era o apóstolo Paulo? O apóstolo Paulo era uma carta viva de Cristo. Tá certo? Era uma carta viva de escrito, que não foi escrito em letras e pedra, né? Mas foram escritos o quê? No coração. 2 Coríntios 3:2. 2 Coríntios 3:2, que diz assim, vós sois a nossa carta, escrita em nossos corações, conhecida e lida por todos os homens.
né? 2 Coríntios 3:2. 3:3 diz também: porque já é manifesto que vós sois a carta de Cristo, ministrada por nós, escrita, não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas nas tábuas de carne do coração. Né? Então, irmãos, olha só que coisa incrível. E se você for olhar aí, houve até uma certa crítica com relação àquilo que é escrito em tábuas de pedra, né? Então, Jesus Cristo, então, o apóstolo Paulo, o que acontece? O apóstolo Paulo, ele era já uma carta de Cristo, tá certo? Então, o que ele escrevia era aquilo que ele era, né? Por isso que ele dizia, Cristo vive em mim. Então, irmãos, e o que mais que eles diziam, irmãos? Olha só, o apóstolo Paulo, assim como Pedro, como todos os apóstolos e discípulos, o apóstolo Paulo ele chegava a falar assim, ó, sejam meus imitadores, né? Sejam meus imitadores, assim como eu sou de Cristo, tá certo? Então, sejam meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. O apóstolo Paulo ele dizia isto. Então, Jesus, né? Quem ia escrever, tá? O Novo Testamento eram pessoas que experimentaram na palavra, que experimentaram do Espírito Santo, que tiveram a vida mudada, viu que a palavra ela é real, que não é uma vã filosofia, que não é mais uma religião, né? Que não é mais uma visão de mundo, mais uma cosmovisão, como existem várias por aí, né? Mas sim, era algo vivo, tá? Então, esses foram que escreveram, tá? Porque a palavra, conforme fala lá em Hebreus, né, 4:12, me parece, que fala que a palavra de Deus é uma espada a gume de uma espada, né, de dois gumes, né? Que é apta para discernir a intenção dos corações, né? 4:12. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz. Então, olha só, é viva e eficaz. Então, antes dele escrever, antes do apóstolo Paulo escrever, antes de Pedro escrever, antes de Marcos escrever, João, né? Eles viveram a palavra. Essa palavra fez vida. Eles eram a carta viva de Cristo. É onde eles escreveram as cartas que hoje nós temos acesso, né? E mais penetrante do que espada alguma de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e a intenção do coração. Então, quando você não apenas ouve a palavra, mas você vive esta palavra, quando você vai falar de Jesus, junto com a sua voz vai aquilo que nós chamamos de unção, né? Quem nunca ouviu falar, puxa, né, tem o pastor tal, ele prega com tanta unção, né? Então vai junto com a unção, porque ele não apenas está jogando palavras construídas ao vento, mas ele está jogando aquilo que é real na sua vida, né? Então a palavra é a unção, né? Por isso que eu acho muito interessante, sabe, irmãos, os cultos presenciais, esses cultos presenciais, eles são importantes, né? A palavra de Deus é a fala de imposição de mãos, não é verdade? Né? Muitas coisas nós recebemos através de imposição de mãos. Então, é o que o pastor Heller falou no começo, que existe mesmo um plano, né? uma conspiração, um plano contra a igreja, contra a palavra de Deus. A minha mãe estava lá reclamando, a minha mãe ia pelo menos 4 vezes por semana na igreja, né? Agora ela não está indo mais, e ela está lá triste, ela está sentindo falta da igreja, né? Ela está com 79 anos, e ela está lá reclamando. E ela ainda falou, ó, depois que o meu marido morreu, eu pensei que eu ia passar a minha vida dentro da igreja, não estou podendo ir mais na igreja. Está sentindo falta, né? Então, irmãos,
porque junto da a palavra, essa palavra de vida, a palavra pregada e a palavra escrita. Então eles viveram a palavra, depois eles escreveram as suas experiências, né, dando um aval, né, de credibilidade com a sua própria vida, né? Sua própria vida. E eu acho interessante que eu quero comentar também com os irmãos, quando o apóstolo Paulo fala lá em Efésios, no capítulo 5, versículo 1, que ele diz o seguinte, né? Isso daí também para mim é uma das provas de que o Deus pregado por Jesus Cristo, né, o Pai, ele é outro. Quando ele diz assim, olha o que o apóstolo Paulo diz aqui, ó, em Efésios 5:1. Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo vos amou, e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus, em cheiro suave. Então, sede imitadores de Deus como filhos, né? O mesmo apóstolo Paulo falou, sejam imitadores de Cristo. O mesmo apóstolo Paulo diz, sejam meus imitadores como eu sou imitador, como eu imito a Cristo. Então, quando o apóstolo Paulo falou, sejam imitadores de Deus, já imaginou se você fosse imitar Jeová? Né? Não ia ser muito bom. Então, sejam imitadores de Deus. Então, Jesus Cristo está dizendo aqui, sejam imitadores de Deus Pai. Né, irmãos? Então, eu já estou aqui encerrando. É bom ler também que está dentro do contexto, né? Que tudo isso aí mostra, deixa muito claro que Jesus Cristo não escreveu nada. Ele não escreveu, não deixou nada escrito, porque ele não queria trazer nenhuma religião. Ele queria trazer o poder de Deus para transformar vidas. E aqueles transformados, esses foram que escreveram. Né? 1 João 2,6, também eu quero ler. Que eu acho muito importante, que uma pessoa, para escrever isso daqui, meus irmãos, 1 João 2,6, olha só, veja bem, né? João que escreveu isso daqui, irmãos, ó, aquele que diz que está nele, também deve andar como ele andou. Né? Então, se você está nele, você tem que andar conforme ele andou. Tá? O que quer dizer isso daí? Você tem que ser igual a Cristo. É isso que o João está dizendo aqui, irmãos. Agora, uma pessoa para falar isso, sabe, é porque ele realmente estava caminhando como Cristo caminhava. Sabe, é que ele estava, como o apóstolo Paulo dizia, não eu mais vivo, mas é Cristo que vive em mim. Né? Então, porque é muito comum você falar assim, você ouvir dizer, você, não, mas isso daí é só Deus, né? Santo é só Deus, né? Não é isso que você ouve por aí. E a palavra de Deus fala, né? Não conformei-vos, né, com este mundo, mas sejam renovados, né, no vosso entendimento. Então nós não podemos nos conformar com as nossas misérias, mas sim confiar naquilo que está escrito, por experiência, né, dos apóstolos e discípulos do Senhor Jesus Cristo, que não apenas pregaram a palavra, mas eles viveram esta palavra e depois, consequentemente, escreveram a palavra que nós temos hoje. E para encerrar, vamos ler lá em 1 Pedro, no capítulo 3, acho que é 3:23. 1 Pedro, capítulo 3, versículo... É isso? Não. É 3, não, irmão. É 1 Pedro 1:23. Que é o último versículo que eu vou deixar aí para os irmãos. Olha só. Vamos ler aqui
Vamos ler do 21 em diante. Eu estava voltando aqui, senão ia ter que voltar até no começo da carta. Então, vamos ler Pedro 1:21. Ó, e por ele crestes em Deus, que o ressuscitou dentre os mortos, e lhe deu glória, para que a vossa fé e esperança estivessem em Deus, purificando as vossas almas pelo Espírito na obediência à verdade, para o amor fraternal não fingido. Amai-vos ardentemente uns aos outros com um coração puro, sendo de novo gerados, não de semente corruptível, mas da incorruptível, pela palavra de Deus viva e que permanece para sempre. Né? Então, irmãos, aí vem, porque toda a carne é como a erva, e toda a glória do homem como a flor da erva. Secou-se a erva, caiu a sua flor, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Então, é isso, irmãos. Nós estamos com tudo nas mãos, sabe, irmãos? Nós cremos na palavra do Senhor, nós temos a palavra do Senhor, nós temos a igreja, nós temos comunhão com os irmãos, nós participamos da ceia do Senhor, sabe, irmãos? O que mais poderíamos desejar nesta terra, né? Então, irmãos, que essa palavra ela possa fazer vida, né, no nosso ser, assim como fez com Pedro, assim como fez com Paulo, assim como fez com João, né? E todos, né, durante toda essa história aí da igreja, o Senhor é fiel e tem feito. Então, nós podemos encerrar, né? E logo depois que parar a gravação,